Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Gukesh venceu o torneio de candidatos, vai jogar o Mundial contra Ding Liren no final do ano, local e data a serem definidos, mas será este ano. E Gukesh terá então a oportunidade de se tornar o mais jovem campeão mundial da história, ele que tem apenas 17 anos atualmente. Ding Liren, vai depender muito aí se o Ding Liren vai querer realmente segurar a rapadura, lutar para manter o seu título, ou será que ele já tá bom para ele? Não sei, tudo é possível. Teremos aí, vamos ver, né? A gente torce para um Ding Liren motivado, né? Que ele queira manter o seu título e tudo mais. Pode acontecer, tomara. Enquanto isso, vamos olhar algumas partidas que já rolaram entre Magnus Carlsen e Gukesh. Eles já jogaram algumas vezes. Eu vou mostrar duas partidas aqui e depois comentar o score entre eles, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui então na primeira partida que aconteceu aqui no ano de 2023. É o Norway Chess Blitz. Partida de Blitz, Magnus Carlsen jogando em casa. Abre aqui a partida com B3, abertura Ninzovic Larsen. A turma fala mais Larsen, abertura Larsen. E5 foi jogado, bispo B2, cavalo vem para C6, C4. D5 já busca uma ruptura no centro aqui o Gukesh. E agora, depois de peão toma, dama toma, seguimos com cavalo C3. Dama atacada, vem para casa de E6, mantém algum contato aqui nas casas centrais. Cavalo em F3 foi jogado, bispo desenvolve. Será que o Gukesh vai para o Grand Roque? E3 e o Gukesh faz o grande roque. Roques em alas opostas aqui, se o Magnus Carlsen quiser fazer o roque na ala do rei, hein? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Bispo E2 foi jogado, o Gukesh já consegue um centro forte com F5 agressivo, né? E o Carlsen faz o roque. E4 restringe bem, cavalo atacado, cavalo pula para casa de G5, dama atacada pula para casa de E8, mantém o controle aqui de casas importantes, F7, E6, e Magnus Carlsen solta o braço aqui com F4. O Gukesh deixa como tá essa estrutura aqui, afinal de contas esse peão aqui deve permanecer aqui restringindo o Magnus Carlsen. E joga com H6, tira esse cachorro daí. Cavalo volta para H3, cavalo vem para F6 desenvolvendo, e a torre vem para coluna C, ataque na ala da dama, ataques na ala do rei chegando, hein? Gukesh toma suas devidas precauções, aqui joga um profilático rei B8, o Carlsen aproveita para já preparar um B4, e aqui o Gukesh então segue com o lance bispo B3, dando atividade para a torre, dando atividade para o bispo, a partida segue com B4 de qualquer maneira. Gukesh segue com dama D7, que será que o Gukesh está aprontando aqui? Ele está realmente colocando toda a força do mundo nessa casa de D3, mas como é que ele vai aproveitar isso? Magnus Carlsen segue com o melhor lance da posição. O Ivanchuk está torcendo aqui para o Magnus Carlsen achar. Knight back. Olha aí o lance do Vassily Ivanchuk, cavalo B1 aqui. Sai da frente do bispo. Vamos ver qual que é a ideia do Carlsen. Sai da frente da torre também. Sai da frente de muita gente. E o Gukesh segue com o cavalo em E7. Bispo em E5 foi jogado, pressão na casa de C7, e agora Magnus Carlsen? E agora Gukesh? Tem que defender. Segue com cavalo de F em D5. No limite o cavalo tá defendendo. Bispo C4 ataca o defensor de C7, no entanto ele pode ser reposto por um clone. Por isso o Gukesh simplesmente joga o lance rei A8, já tira aqui, dá mobilidade para o peão. E o Carlsen segue com dama B3, intensificando a pressão no centro. Cavalo C6 foi jogado, meus amigos, abdicando da defesa deste cavalo, mas fazendo bloqueio na coluna C, atacando o bispo. O Magnus Carlsen preserva o seu par de bispos e o Gukesh agora, então, sente que ganhou um tempo aqui com tudo equalizado no centro e na ala da dama, sente que ganhou um tempo para jogar torre G8 e perseguir com seus sonhos. Na ala do rei, Magnus Carlsen segue com o lance cavalo C3, tira o cavalo ali da casa de B1, pressiona fortemente o centro, o Gukesh faz as contas aqui, 1, 2, 3 defesas, 1, 2, 3 ataques, tá bem defendido, solta o braço, G5 foi jogado, Magnus Carlsen vai com trocas, bispo toma, dama toma, temos mais trocas, dama toma, cavalo toma e torre toma, muitas trocas, vamos para um finalzinho, torre C2 foi jogado. Por que não jogar diretamente aqui, né? Vamos começar a entender aqui algumas coisas. Por que não jogar diretamente o lance B5? Que parece um bom lance, atacando o cavalo e atacando o peão. Aqui você não pode jogar esse lance por conta
de torre por B5. Ele seria muito bom se não fosse pendurar o peão, né? Rafa, fala a verdade, você viu isso agora, né? Você também. Então vamos lá, pessoal. Aqui torre por D5, por isso não dá pra jogar B5. O Carlsen segue com torre C2 e agora G4. Gukesh segue atacando na ala do rei. Cavalo vem pra F2, A5, opa, tenta quebrar essa estrutura, pressão total em B4. Peão toma, torre toma, temos um alvo aqui no peão de A3. Por isso, torre A1 foi jogado, o Magnus Carlsen faz um lance defensivo. E aqui bispo G7. Luta pela diagonal de casas escuras. Bispo toma, torre toma. E agora, mais uma vez, aqui o Magnus Carlsen olha pro Ivanchuk. O Ivanchuk só acena com a cabeça, né? Magnus Carlsen vai para um lance difícil de encontrar aqui. Knightback, mas aqui é o Knightback nível hard, né? Nível supremo. Porque aqui ele vai para a pior casa do tabuleiro para um cavalo, que é a casa de H1. Por que essa é a pior casa? Porque da casa de H1, né? Essas 4 casas do canto são as piores. O cavalo só tem 2 mobilidades, né? 2 casas. No centro ele tem 8. Cavalo H1 foi jogado, mas a ideia do Carlsen aqui é começar a explorar principalmente esse alvo aqui, né? Torre D7, pesa pra cima do peão atrasado. Cavalo G3 chega de qualquer maneira. Por enquanto, peão defendido. Rei B8 melhora um pouquinho a posição do rei. Dá mobilidade pro cavalo e pra torre, né? Já fica aqui menos amarrado aqui na defesa. Torre de A em A2 foi jogada e o cavalo manobra pra D8. Knightback, rei F2, cavalo manobra pra E6. Temos aqui rei E2 e o Gukesh coloca proteção no peão agora, jogando com C6, A4 e aqui rei C7. Meus amigos, lance 35. O tempo dos dois já tá caindo. E é impressionante que eles não erram, né? Um negócio sensacional. É um nível absurdo. A gente tá falando do número 1 do mundo há muito tempo já, né? Mais de uma década. Quase 13, 14 anos aí. 13 anos que o Magnus Carlsen é o número 1 do mundo, né? E aqui o Gukesh que tá buscando seu lugar ao sol. Vencedor do candidato e vai lutar pelo Mundial. São 2 grandes jogadores. Magnus Carlsen segue com torre agora na coluna B. Larga o peão de A, pra que isso? Né? E aqui então o Gukesh não vai pra torre por peão por conta dos ataques que começam a existir, né? Começam a criar muitas fraquezas aqui na posição. Cacos de peão aparecerão pelo tabuleiro. Por isso, todo cuidado é pouco. Torre de D em D5 foi jogado pelo Gukesh, primeiro protegendo aqui e agora ameaçando o peão. E agora a torre B4 foi jogado, protegendo. Cavalo pula para C5. Mais uma vez, pressão infinita aqui no peão. O cavalo também pode conseguir um posto avançado. Cuidado, Magnus Carlsen. Carlsen segue com torre de C em B2. E aqui é possível capturar o peão. Mas o Gukesh prefere trazer a proteção aqui para o peão de B7. Mantém esse peão meio que condenado. Ameaça aqui um duplo de cavalo, né? Blitz é isso, né? Ameaçou aí o duplo. O Carlsen já se antecipa a isso, claro. E o cavalo chega em D3 de qualquer maneira. A torre volta e agora B5 explora a cravada. Meu, olha a pressão que o Carlsen tá tomando. A5 foi jogado, B4 dispara, cria um peão passado. Esse cavalo aqui, ele tá arrependido de ter ficado aí, o Knightback aí. Não deu muito bem, né? O cavalo agora tá meio sem casa. E você fala assim, então vai pra F1. E de F1 ele vai pra onde? Pra nenhum lugar, né? Então aqui o Gukesh conseguiu deixar esse cavalo fora de jogo. A única esperança desse cavalo é tentar um atalho lá por H5, mas também tá muito longe ainda de tudo. A6 foi jogado pelo Magnus Carlsen, o rei encosta no peão, torre faz a proteção e agora a torre B5 dá suporte pro peão passar. A partida seguiu com o rei D1, B3 dispara o peão, torre A3, B2 dispara o peão, torre B1, cai o peão de A6, Gukesh. Magnus Carlsen vai para as trocas, segue com o cavalo, finalmente o cavalo entra no jogo. Gukesh segue com o rei A5, Magnus Carlsen vai lutar. Se olhar para a barrinha, tá dizendo aqui que as pretas estão ganhas, mas não vai ser a primeira nem a última se o Carlsen conseguir, inclusive, vencer esse final. Não vai ser nem a primeira nem a última vez que ele vence um final perdido. Então todo cuidado é pouco aqui. A torre está atacada. Torre B6, protege o peão. Rei C2, encosta. C5, ataca o cavalo. E aqui foi um erro gravíssimo. Olha aí, ó. Olha aí, de 6 de vantagem caiu para 0. Como é que pode um avanço de peão que pendura um peão perder quase uma torre em termos de avaliação de posição, né? Então aqui errou muito feio o menino Gukesh. Uma outra possibilidade aqui seria começar a trazer o rei, né? Então aqui rei A4, rei A3 é uma ideia bem interessante, mas o Gukesh joga esse erro e agora o Carlsen tá de volta. Cavalo por F5 foi jogado, tem um peão passado, é por isso que cai tanto a pontuação.
Gukesh joga com torre B4 e agora cavalo D6, dá suporte pro peão passado. Rei B6, e agora o Gukesh tem que se preocupar com isso tudo. E agora cavalo por E4. Sensacional aqui, Magnus Carlsen reviravolta, né? Como esse cara é absurdo. E agora já tá melhor para as brancas aqui. Mas o Gukesh é guerreiro. Ele não pode capturar o cavalo porque tá caindo dele e não vai ficar legal isso. Por isso, C4 protege o cavalo. Magnus Carlsen segue com o lance cavalo aqui em C3. E agora o rei chega em C5. Que luta, meus amigos. Lance 54. Isso aqui... impressionante. F5, o Carlsen agora tem um peão passado para uma isca. Tem uma isquinha aí para atrair o Gukesh, chamar a atenção dele. Rei D6 foi jogado, F6, rei E6, e o rei teve que ficar longe. E agora, com a casa de B1 controlada, o Magnus Carlsen parte por contra-jogo. O Gukesh segue com torre B7, tentando parar o avanço do peão. No entanto, agora cavalo E4, torre A7. Opa! Gukesh vai pro ataque, ameaçou torre A1. F7 foi jogado, Magnus Carlsen para evitar o torre A1 entrega o peão dele. Temos trocas e o Carlsen segue na luta. Com o cavalo cheque, o rei sai e cai o peão de C4 com pressão em B2. E agora, Gukesh? Que luta! Cavalo em E1 com cheque, cai o peão passado também do Gukesh. Praticamente eles deram um reset nessa partida, né? E segue aqui em pé de igualdade. E o tempo dos dois caindo, uma loucura isso daqui, uma loucura. Rei C3 foi jogado, o Carlsen tem um peão a mais. Cavalo E1, temos agora o lance D4, dispara o peão, o cavalo vem para F3, E4, vai avançando com os passados e conectados, H5, tenta criar aqui o passador. A cheque foi jogado, o rei vem para casa de E7, o rei vai tentando encostar, H4 dispara o peão, rei E3, cai o peão de H2, iguala a questão material. Olha esse final, E5 foi jogado pelo Magnus Carlsen, G3 dispara o peão. Cavalo vem para D2, H3 dispara aqui, errou, né? Aqui os computadores não perdoam, né? Falam que o único lance da posição seria D6 com cheque. E aqui depois, agora sim, cavalo D2, né? São diferenças sutis de finais que merecem, claro, estudos mais aprofundados, porque aqui a gente pode ter cavalo G4, pode ter H3, pode ter rei D7, pode ter um monte de variante. Mas os computadores dizem que essa seria a única esperança das brancas aqui nessa posição, seria avançar com o peão para D6. Agora, cavalo D2, leva aqui esse H3. Cavalo vem para F3, Gukesh vai para o lance cavalo G4, mantém o cavalo no jogo com cheque, o rei está cortado. Rei F4, dispara para cima, dá um duplo, mas agora H2. Como é que para esse peão? Rei por G3, H1, promove para dama, o Carlsen pelo menos captura aqui o cavalo, fala, vambora, rei, cavalo e 2 peões, estou no jogo. Vou dar seta, vou tentar dar um duplo de cavalo. O Gukesh segue com cheque. Rei escapa, a dama crava o cavalo. E agora, como é que faz aí? Fez a fortalezinha o Carlsen. Avançou o peão. Cuidado com esses duplos de cavalo. O Magnus Carlsen vai avançando. O Magnus Carlsen quer jogo. Vai avançando com o rei, cavalo e 2 peões. O Gukesh vai tentando controlar os avanços dos peões. Tenta encontrar uma boa casa para o rei. Cuidado com o duplo de cavalo. O tempo tá caindo. Gukesh segue na luta. O Carlsen coloca toda a resistência do mundo e vai avançando o Carlsen. Vai avançando aí com os peões, com o cavalo. Cara, que final, que dificuldade. Rei D8, único lance, único da posição. Qualquer outro perde. Ah, vou jogar um dama B7 aqui. Não pode, tá em cheque. Rafa, outra vez que você não viu que era cheque. A gente tá pegando você aí, hein? Não vem falar, não. Ué, isso é importante? Bom, muito bem, meus amigos, a partida seguiu com o rei D8, aqui o único lance da posição, claro, claro que é o único, né, você não vai querer distanciar aqui o rei, você tem que controlar aqui a promoção, a partida seguiu com cavalo D4 e agora dama em E5 com cheque, rei C4, dama D6, aqui E7 pelo Magnus Carlsen, caraca, meu, que luta, né, e aqui realmente é uma situação onde não tem muito lance, talvez rei D3 aqui pudesse, né, continuar com a fortalezinha, o Carlsen tenta alguma esperteza aqui, né? Porque se dama toma ou o rei toma... Aqui tem 2 duplos, né? Se rei toma, o duplo é desse lado. Se dama toma, o duplo é do outro lado, né? Então, o Carlsen ainda tentou uma malandragenzinha, mas o Gukesh mostrou sua resiliência aqui, né? Com a sua precisão com o rei por D7. E por isso no lance 97, meus amigos, Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Gukesh não caiu nas malandragens. Mesmo o Gukesh ganha, o Carlsen conseguiu reverter o final, né? Ficou melhor.
mas no meio da confusão, o Gukesh acabou sendo mais preciso e conseguiu aqui a vitória. Vamos ver mais uma partida entre eles e antes puxar o relatório aqui, que a turma fica bastante curiosa, né? Por ser uma de Blitz aqui, eu acho que 85 para cada um deve estar de bom tamanho. Talvez dê mais, talvez dê mais. Porque erraram os dois e tal, né? Deve ter tido uns 3, 4 erros cada um aí. Eu acho que uns 85, vamos ver. Por aí. Na média deu 85 aqui, né? 83 para Magnus Carlsen, 87. O Gukesh foi mais preciso. Tivemos aqui 9 erros para o Carlsen, 3 chances perdidas. E o Gukesh, 3 erros, 2 chances perdidas e uma capivarada. É a partida do jeito que a gente gosta, né? Agora é o seguinte, meus amigos. Vamos para Magnus Carlsen, de negras agora. Gukesh de brancas, no Chess 960. Lembrando que o Magnus Carlsen foi o campeão mundial de Chess 960, onde as peças são embaralhadas na primeira fileira. Existem 960 possibilidades de arranjo, né, entre as peças e por isso tem esse nome. Gukesh abre com o peão aqui da coluna F, dá mobilidade para o bispo. O Carlsen já faz um ataque. Temos agora G3 protegendo, F5 de uma maneira simétrica libera outro bispo. O cavalo vem para o jogo e o bispo já combate as casas escuras. O Gukesh segue com C3. Temos aqui bispo toma, trocas, torre toma e o cavalo vem para o jogo. E agora D3 foi jogado, simplesmente dando mais mobilidade para o cavalo, dando suporte aqui nas casas centrais. E o Carlsen segue com B5 diretamente. Será que o Carlsen vai fazer o roque daqui a pouco? Acho que sim. Sim, meus amigos, dá para fazer o roque. E4 foi jogado, o peão toma, o peão protegido pela dama, vamos entender, né? Porque o Chess 960 quebram com os padrões que a gente tem de conhecimento da posição. Dama B6 coloca uma pressão aqui, mobiliza o cavalo, né? Então, e esse cavalo tá cuidando da casa de F7, uma possibilidade para o Gukesh seria tentar atacar o cavalo, tentar colocar um cavalo em F7, mas vamos lembrar que isso não é um cavalo, é um bispo, e tá controlando a casa de F7, né? A partida seguiu com o cavalo de 1 em D2. Por enquanto tudo bem protegido. G5 foi jogado, peão toma. Que lance é esse, Magnus Carlsen? E agora cavalo em E6. Uau! Atacando aqui o peão. A partida segue com torre em E1. E agora bispo F7. Vai conseguindo mobilidade primeiro Carlsen, hein? Bispo B3. E aqui nós temos roque. Foi jogado pelo Magnus Carlsen. Rafa, como é que é esse roque aí? Moonwalker, é o teletransporte... Ó, só para vocês verem, aqui a gente tem a possibilidade do grande rock que não foi jogado. Olha que loucura esse grande rock. Aqui o rei fica no mesmo lugar, né? E esse foi o rock Moonwalker aqui. Rock Moonwalker jogado pelo Magnus Carlsen, né? E agora então coloca aí o rei em segurança, podemos dizer. Não sei se o rei tá tão seguro assim, mas enfim, coloca a torre pelo menos na coluna F. A partida segue com dama C2. E aqui preparou para rocar, né? Nesse caso, o roque e o rei vai ficar no mesmo lugar. Coisa esquisita. A5 foi jogado pelo Carlsen. E5. Gukesh ataca o cavalo. Bispo G6. Olha a confusão. Magnus Carlsen ataca a dama. Não dá tempo de capturar o cavalo. E aqui o Gukesh segue com bispo por cavalo primeiro. E depois de peão toma, a dama vem para B3 em segurança. Conseguiu essa casa para a dama com o tempo atacando o peão. Magnus Carlsen faz o lance cavalo B7. Sacrifica o peão de E6. Será que o Gukesh vai morder essa isca? O Gukesh aceita. E agora a torre em F7 foi jogado. Por que será que o Gukesh... Por que será que o Magnus Carlsen sacrificou o peão aqui de E6, né? É curioso isso, como deixa a dama deslocada, né? E agora cavalo D4 foi jogado, cavalo C5, ataca a dama. Pra onde é que vai essa dama? Que perigo! A dama já não tem tantas casas, mas agora o Carlsen sacrifica mais um peão. Dama por C6 foi jogado. Segue com esse duplo de cavalo. Puxa, que reação do Carlsen, hein? Que posição aqui. Gukesh segue na luta. Rei D1. E agora, o que jogar nessa posição, né? O Gukesh segue... O Magnus Carlsen segue com o lance cavalo por B2 cheque, não capturando torre nem nada disso, porque você pensa o seguinte: ah, vou trocar aqui as damas e tomar a torre, não é assim que a gente pensa, né? E tudo bem, poderia seguir dessa forma. E o computador diz que aqui chances para os dois lados, porque as brancas têm muitos peões a mais. São 3 peões a mais por uma qualidade a menos. Tem jogo aqui, uma posição ainda bem confusa, né? Difícil dizer muito bem o que está acontecendo aqui. Mas por isso a leitura do Magnus Carlsen está correta. Cavalo por B2, tenta diminuir esse saldo de peões a mais aí. A partida segue com Rei E2 e agora sim o Magnus Carlsen troca as damas.
E segue com o lance torre C8. Olha a diferença, né? Agora tem alguns peões caindo. E6 foi jogado pelo Gukesh, exclama, atacando a torre do Carlsen. Bispo H5, cara, que confusão, né? Tem um cavalo atacado, uma torre atacada, um bispo dando cheque. O MVL batendo palma. O Maxime Vacher-Lagrave, francês, que adora essas acrobacias. Rei E3 foi jogado e agora a torre fianqueta que ataca o peão. Cavalo E5 foi jogado agora pelo menino Gukesh. Cai o peão de G5. Legal essa estratégia do Carlsen, né? De não ganhar a qualidade quando ele pôde, e sim enfraquecer os peões e sair coletando caco de peão pelo tabuleiro. Rei D4 faz a proteção do cavalo e do peão. E agora a torre cheque. Cavalo cobre aqui em D7. Bela reação do menino Gukesh, hein? E aqui bispo G4. O Magnus Carlsen ameaça a defesa do cavalo. Mas agora, olha esse lance aqui, que espetacular do Gukesh. Torre E5, exclama 1000. Se eu pudesse exclamar a 1000 aqui. Porque agora esse lance ataca a torre que tá em defesa. Quem pegou a referência aí? Do Jeremias, né? Torre E5 agora ataca a torre em defesa e se capturar o rei tá protegendo aqui o peão. Por isso torre G6 foi jogado, mantendo esse peão atacado múltiplas vezes. E o que jogar agora? Torre D5. Que lance do Gukesh. Que reação desse garoto. E agora esse peão não pode ser capturado nem de um jeito nem de outro por conta de cavalo F6 dando cheque e capturando, coletando madeira na sequência, com uma posição muito vantajosa para as brancas, muito. Por isso, rei G7 foi jogado pelo Carlsen, saindo dos cheques de cavalo. E agora, Gukesh? Gukesh segue com o lance cavalo E5, atacando o bispo e a torre. Não tá dando tempo de capturar esse peão. Atacou essa torre também. Torre toma, rei toma, mas agora cai o peão porque é com cheque. Bispo toma com cheque. E o Gukesh fala, tudo bem, justo. Volta para D4, 4 peões para cada um, 2 peças menores para cada um, uma torre para cada um. Igualdade material. Segue o jogo. Torre H6 foi jogado. Toda vez que esses caras jogam é épico, né? Aqui torre B1 ataca o cavalo vai para 4, o Gukesh vai para reação na ala da dama, Magnus Carlsen coleta um peão também. E aqui C4 exclama, a gente pensaria que a gente teria pressa em jogar, né? Um lance como do tipo torre por A5, mas aqui torre D6 cheque, enfim. Poderia seguir dessa maneira, cai o peão de C3, né? Do jeito que o Carlsen gosta. O Gukesh não, ele fala primeiro C4, agora o peão tá protegido. E o bispo tá com menos mobilidade. Cai o peão de H2, cavalo de D em F3. Protege o cavalo com o tempo sobre a torre e não tem cheque. Por isso a torre vai ter que se mover e vai cair o peão. Torre H6 foi jogado e o Gukesh segue com torre por A5. 2 peões para cada um, 2 peças atacadas. Carlsen segue com torre cheque, rei E3. E agora o cavalo vem para casa de C3, protege o bispo no limite. Torre A3 mantém os 2 atacados e agora... Magnus Carlsen tem problemas, segue com o cavalo D1, esse lance da cheque, o cavalo tá aqui, né, protegido, o bispo tá solto, mas não dá tempo de capturar, o rei tá em cheque, rei E2 encosta, e agora o Carlsen salva o bispo. Mas o Gukesh segue agora com C5 e o problema é o seguinte, essa torre está amarrada na defesa do cavalo, e esse peão por isso ganha muita mobilidade. Tanto que torre D5 foi jogada e agora C6 dispara o peão e C7 dispara o peão. Mas o Carlsen conseguiu controlar a promoção e por isso segue tentando salvar o cavalo com o cavalo B2. O Gukesh segue com torre A2 e agora esse cavalo parece estar preso. Ele não parece possuir muitas casas. Olha só esse cavalo controlando o cavalo, a torre atacando ele. O que jogar nessa posição torre B5 para proteger o cavalo não me parece ser um lance esperto. Aqui vários lances são bons, mas G4 seguido de torre A8 parece ser suficiente para uma bela vantagem. Por isso, Carlsen segue com o cavalo D1. Pelo menos ameaçou um duplo maroto. Gukesh segue com torre C2. Nada disso. Bispo vem para C8. Bispo fica aí, né, em segurança. Mas agora cavalo D3 corta a conexão da torre com o cavalo. Este cavalo está atacado. E parece que realmente não sobrou mais nenhuma casa para ele. Carlsen vai tentar fazer algum milagrezinho. E agora o rei não pode capturar o cavalo, porque senão tá caindo esse. Por isso, todo cuidado é pouco. O Gukesh prefere atacar o cavalo com a torre. Carlsen segue com E5, pelo menos um duplo pode acontecer. E aqui o Gukesh fala, passe esse peão pra cá, coleta madeira. E agora cavalo B2 foi jogado um lance esperto. Carlsen vai tentando aqui todas as suas artimanhas. Porque se cair esse cavalo, cai esse outro. Mas o Gukesh segue primeiro com torre F1 cheque, rei E7. Cavalo C6 com cheque, o rei encosta no cavalo. Torre F6, que bela manobra aqui, hein, do Gukesh. E agora vai ganhar o cavalo.
Pelo menos o Carlsen se livrou do peão passado e agora cai o cavalo. O Gukesh tem uma peça a mais, no entanto, quantidade de peões que se trocar esse peão, não sei se consegue ganhar. O final é bem difícil. O Carlsen ataca o cavalo ataca a torre. O Gukesh vai trazendo as peças, dá o cheque, ameaça o bispo, larga esse peão, o bispo atacado tem que escapar. Olha a técnica do Gukesh, meus amigos. E depois de cavalo B5, ameaçando o cheque-mate. Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Que é isso? Mais uma partida épica. Se conseguiram entender a autoconfiança do Gukesh, esse menino, ele realmente tá surpreendendo o mundo do xadrez. É muito legal quando ninguém acerta um palpite. Ninguém que eu conheço acertou o palpite. Claro, teve gente que acertou, teve alguns inscritos que acertaram, assim, né? Que o Gukesh seria campeão do torneio de candidatos, tá? Os torcedores do Gukesh, né? Mas assim, eu digo assim, os jogadores mais experientes, os grandes mestres do Brasil e do mundo todo, eu não vi ninguém acertar o palpite de que o Gukesh seria o vencedor do torneio de candidatos. Magnus Carlsen, quando foi perguntado, falou que ele ia fazer um torneio fraco. O Caruana, quando foi perguntado sobre isso, 6 meses antes do torneio de candidatos, falou: eu não posso ser tolo, né, silly, bobinho, e dizer que o Gukesh tem alguma chance nesse campeonato. Quer dizer, a elite não considerava e não considera até hoje o Gukesh como um jogador de elite. No entanto, eu afirmo que ele é, né? Quem é você, Rafa? Eu sou só um torcedor como você, né? Então eu posso afirmar também qual que é. Que heresia eu tô fazendo aqui. Eu afirmo, né? Mas eu também é só minha opinião, né? Eu afirmo que minha opinião é essa, né? Então é o seguinte, meus amigos. Pra mim, o Gukesh é um jogador de elite já, né? E possivelmente o próximo campeão do mundo. Agora, Rafa, vamos lá. Você mostrou 2 partidas do Gukesh ganhando do Carlsen. Parece então que ele é melhor que o Carlsen. Não. Também, na minha opinião, ele não é melhor que o Carlsen de jeito nenhum. Se forem jogar 10 partidas pensadas, eu acho que o Carlsen, por alguma margem pequena, vai ganhar do Gukesh, né? Ou talvez ele queira levar para as rápidas, para desempate e tal. Não sei. Eu acho que vai dar um bom match, mas eu acho que o Carlsen ainda é o favorito. Posso estar errado. E vamos para números, né? Bom, primeiro aqui o relatório do chess.com e depois o resultado do score entre eles, porque é importante. Senão, vocês saem desse vídeo achando que o Gukesh tem um score positivo contra o Carlsen, o que não é verdade, tá bom? Então a gente já vai ver aqui o score. Antes aqui, a precisão, eu acho que 80 para cada um. Acho que foi pior que a outra, né? Vamos ver. Não, foi maior. 91 aqui pro Gukesh. 91 pro Gukesh, me surpreendeu. Cara, olha esse gráfico, né? Ele ficou um pouquinho pior que o Carlsen, mas depois ele foi ganhando na dominação pra cima do Carlsen. Isso é muito raro, né? E 85.2 pro Carlsen. Teve lance brilhante do Gukesh, que foi o lance torre C2. Torre C2 aqui, olha só. O lance do Gukesh aqui pra ir atrás desse cavalo, né? Esses dois estão protegidos, deu suporte pra promoção, né? Foi realmente aqui uma sequência espetacular aqui do Gukesh. E o score entre eles, meus amigos, a gente tem aqui, né? A gente tem aqui o score entre esses dois jogadores. Olha só, em partidas clássicas, eles jogaram 4 vezes por uma pequena margem, Carlsen melhor. Empataram 3 e o Carlsen ganhou 1. Então o Gukesh ainda não venceu o Carlsen em partida clássica. E em partidas rápidas, tá 5-3 para o Carlsen. 5 vitórias para o Carlsen, 3 vitórias para o Gukesh e 1 empate. Então, Carlsen não está muito longe do que eu falei, né? O Carlsen provavelmente gostaria de trazer o Gukesh para as partidas rápidas. Provavelmente empataria um match de clássicas, né? Ou poderia ganhar por uma pequena margem. Mas, se tudo mais falhar, né? Ele ainda talvez vencesse muito provavelmente venceria o Gukesh nas rápidas, né? Mas a gente tem que lembrar que isso são históricos e que o Gukesh é muito novo, então é muito difícil, né? Quem é da área de estatística, cientistas de dados, né? Matemáticos, sabem que quando a gente tem um fenômeno recente, a previsibilidade é bem menor, né? É muito mais difícil prever o Gukesh, que tem um histórico recente de crescimento que ninguém entende direito esse fenômeno, do que avaliar Nepo, Caruana, Carlsen, que tem um histórico aí de 30 anos de partidas, que é fácil não, mas é mais previsível, né? Muito mais previsível do que um fenômeno recente em ascensão, que não estabilizou ainda, né? Então é isso, meus amigos, a gente segue acompanhando esse fenômeno Gukesh de 17 anos de idade. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!